Já ouviu a voz de Deus hoje? Que tal ler a Bíblia antes de dormir? É uma alegria chegar até você para mais esse momento devocional. Eu sou o pastor Vitor Soares e estamos aqui lendo o livro de Atos dos Apóstolos. Chegamos ao capítulo 4. Vamos ver aquilo que o Espírito Santo tem feito no meio da igreja. Nós estamos acompanhando a saga do surgimento da igreja e agora Pedro e João são levados ao Sinédrio, depois de curarem um aleijado ali na porta chamada Formosa, na entrada do templo, eles pregam publicamente e este discurso trouxe inúmeras dificuldades para eles. Eles ficaram presos ali, aguardando então ser ouvidos no outro dia, pois já era tarde da noite. Eles então vão fazer a sua defesa perante o Sinédrio, e esta defesa é uma defesa tão preciosa, pois eles, mesmo sendo iletrados, eram homens de profunda coragem. Todos ficam admirados com as palavras proferidas por eles. Eu quero ler alguns trechos deste capítulo 4 para você. Versículo 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel, que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Que palavras de coragem, de intrepidez de Pedro. Pedro aqui deixa muito claro que aqueles homens foram responsáveis pela rejeição, crucificação, morte de Cristo Jesus. E também deixa muito claro que esse Cristo Jesus que foi rejeitado se torna então, a partir de agora, a pedra angular. A pedra que unia todo aquele alicerce, a pedra que firmava. Cristo Jesus se coloca como aquele que tem poder para nos salvar. Pedro diz que foi pelo nome de Jesus de Nazaré que aquele homem começou a andar. Pedro deixa muito claro que só existe um nome pelo qual devamos ser salvos, e esse nome é o nome de Cristo Jesus. Que intrepidez, que coragem. As pessoas ficam admiradas e ao mesmo tempo não têm o que fazer contra Pedro, contra João. Eles não poderiam mandar prendê-los, não poderiam acusá-los de mais nada, simplesmente eram obrigados a deixá-los ir. Naquele momento, mais uma vez, eles são interpelados para que parassem de falar a respeito disso. E mais uma vez, corajosamente, Pedro pega a palavra e diz: o que é mais importante? Obedecer a Deus ou aos homens? Leia esse verso comigo. Versículo 17. Todavia, para impedir que se espalhasse ainda mais entre o povo, precisamos adverti-los de que não falem com mais ninguém sobre esse nome. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus. Pois não podemos deixar de falar o que vimos e ouvimos. Depois de mais ameaças, eles os deixaram ir. Não tinham como castigá-los, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera, pois o homem que fora curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. Depois de 40 anos de idade, este homem desfruta o que é ter mobilidade, o que é ter independência, o que é não precisar mais ficar mendigando, marginalizado. Tudo operado por meio do nome de Cristo Jesus. Esse nome que restaura, esse nome que salva. Aqueles homens no Sinédrio estavam ali incomodados pelo discurso, pela pregação de Pedro e João, e tentam impedir que eles avancem, mas Pedro e João corajosamente deixam muito claro para eles que não podem deixar de falar aquilo que têm visto e ouvido. E talvez essa seja a lição mais preciosa desse capítulo. Eu e você não podemos nos acovardar. Temos que testemunhar. Temos que falar da obra de Cristo e tudo aquilo que Ele está promovendo em nossa vida. Ele é poderoso para fazer tantos milagres, tantas bênçãos. E muitas vezes nós vemos essas bênçãos e nos calamos. Que isso não venha acontecer desta forma.
Que possamos ser tomados de coragem, intrepidez e anunciar o nome de Cristo. Obedecer ao Senhor é mais importante do que obedecer aos homens. E isso é justo perante o Senhor. A igreja então começa a interceder. Estão unidos ali junto com Pedro e João, e essa unidade era tão linda. A marca da igreja primitiva era o compartilhar, era a comunhão. Este povo reunido tinha uma só mente e um só coração. Leia comigo estes versos para concluir este tempo devocional. Versículo 32. Da multidão dos que creram, uma era a mente e um coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuía, mas compartilhavam tudo que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam dinheiro da venda e colocavam aos pés dos apóstolos, que distribuíam segundo as necessidades de cada um. O chamado de Cristo Jesus é um chamado, sim, à comunhão. Comunhão com Deus, mas acima de tudo com o corpo de Cristo, com a igreja. A unidade da igreja primitiva é louvável. Aqueles irmãos eram desprendidos de vaidade, desprendidos de qualquer tipo de avareza ou orgulho e partilhavam tudo o que tinham. É impressionante a forma como eles eram amorosos. Isso acontecia por uma unidade de coração e unidade de pensamento. Eles estavam com o coração entregues ao Espírito Santo e a mente deles estava voltada para a vontade do Senhor. Desta maneira, a igreja se torna invencível, imbatível. A igreja militante triunfa quando vive a verdadeira unidade, pois desde o princípio o projeto de Deus sempre foi unificar todos, fazendo um só povo, estarmos arraigados nele. Queria nesse momento orar por você. Pai bondoso e querido, muito obrigado. Muito obrigado, Pai, pelos teus milagres. Obrigado porque no nome de Jesus nós alcançamos cura e salvação. Não existe outro nome dado debaixo dos céus ao qual devamos ser salvos. Te agradecemos e te pedimos nessa hora, em nome de Jesus, ó Pai, nos ensina, Deus. Nos ensina a proclamar tudo o que temos visto e ouvido. Nos ajuda, Senhor, a proclamar a tua grandeza e os teus feitos. Ó Pai, que nós não venhamos a nos acovardar diante dos homens, mas cheios de intrepidez, venhamos a testemunhar do teu amor. Nos dá unidade, tira toda avareza, tira, Senhor, todo orgulho e vaidade, que possamos ter um só coração e uma só mente, e vivermos a unidade da igreja do Senhor. É no nome de Jesus que te oramos. Amém. Deus te abençoe, meu amado irmão e irmã. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir, comentar, compartilhar. Até amanhã às 21h30.